estamos aqui hoje para a segunda rodada, segundo dia da Expo Construindo, né? E a gente hoje está recebendo aqui a Vigore Arquitetos, a Lianara Garbim e o Felipe Tomazetto. E eu queria que vocês contassem, então, se apresentassem para o nosso público, contando, assim, aonde Lia que você se formou, se vocês se conheceram na faculdade, se não foi isso. Então, conta para nós. Legal. Obrigada primeiro pelo convite, né? A gente tá super feliz de estar aqui. E é muito legal a nossa história. Na verdade, a gente já tem 9 anos de trabalhando junto, basicamente o mesmo tanto de relacionamento, né? Olha só. A gente se conheceu, na verdade, o Felipe, ele é mais velho, ele era sócio da minha irmã. Olha só. E daí a minha irmã acabou indo pra Austrália, casou e tudo mais, e eu Sua irmã entrei. é arquiteta também, Isso, Lia? aham. Olha Ela que se bacana. formou na Unipar, mas eles se conheciam de... O namorado dela Ela era meu amigo amigo. do Felipe, se formou com ele. Aí eles E montaram você ficava escritório. pescando a irmã da É. sua sócia. E daí a gente começou ali um relacionamento e tudo mais. E nisso a minha irmã foi embora e eu entrei no lugar. Ai, olha que Daí a gente joia. começou a trabalhar junto e tudo mais. No começo foi mais delicado, a gente teve que se ajustar, né? Porque relacionamento e trabalho tem que ter um equilíbrio. um equilíbrio e tudo mais. Mas foram 9 anos aí que a gente foi aprendendo a lidar, aprendendo a se conhecer. Eu me formei na Unipar, o Felipe se formou na FAG, né? Mas a gente tem 6 anos de diferença. Então, quando o Felipe estava se formando, basicamente eu estava entrando na faculdade. Mas 6 anos de diferença, Lia. É. Você vai ver que daqui uns 20, isso aí é tipo um dia. Não, e é bom, porque daí ele me ajudava nos meus É verdade. trabalhos, na faculdade. Daí eu Muita falava, maquete, Você que muita fez maquete. 2 TCCs, então? Exato, eu Felipe? tenho 2 diplomas. Olha Eu falava, só. eu tenho essa Olha só. planta aqui que eu preciso colorir, amor, me ajuda. Mas é Eu bom. tenho esse trabalho inteiro que eu tenho que fazer, amor. É. E você, Felipe? Mas foi, quando ela fala Felipe é mais velho, já me quebra, né? Mas, assim, ainda mais, Maior. mas quando a gente começou o relacionamento antes do escritório. Só que chegou num ponto que eu falei, bom, ali é boa. Eu sempre falei pra ela tem uma criatividade que é natural dela, assim. A minha é um pouco mais trabalhada, mas a dela é bem natural. Flui. E eu falei, ou a gente vai ser concorrente, ou a gente vai trabalhar junto. Então surgiu a ideia de trabalhar junto. Claro que eu sempre falei pra ela assim, o relacionamento vem primeiro. Se um dia não der certo, a gente separa a sociedade e a gente continua o relacionamento. Sim. Até então não precisamos fazer isso. Tomara que não precisem, porque vocês são Não, muito mas lindos. agora tá muito, muito alinhado, assim. Porque a gente vai se adaptando à rotina de escritório, né? Vai se adaptando à rotina pessoal também, né? E como que vocês dividem as tarefas lá dentro? Assim, um faz mais detalhamento e outro, como que funciona? O Felipe, basicamente, ele é o social do escritório, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito... Nossa, eu não Social. pensaria isso nunca. Não, é que o Felipe, ele gosta de falar, ele gosta de atender, ele gosta de ir em obra, e eu já gosto de sentar e projetar. Então, basicamente, o Felipe, ele fica mais à frente dos atendimentos, do atendimento com o cliente, de conversar e tudo mais. E eu fico um pouco mais no off, assim. Tanto que muita gente, às vezes, olha o nosso Instagram e responde como se eu estivesse falando. Mas, na verdade, às vezes é o Felipe que tá postando, que tá conversando. Mas é legal, Sabe que assim. isso é curioso demais pra mim, porque eu pensaria exatamente o contrário. Não, que você seria a comunicação e o Felipe o técnico. Olha só. Que E é surpresa bom agradável. isso, na verdade. Eu acho que isso também acabou complementando a gente. Porque eu falo que talvez se eu fosse ter meu escritório sozinha, eu não teria ainda, sabe? Porque eu sou um pouco mais difícil de lidar com pessoas. Eu sou um pouco mais estressada, eu sou um pouco mais impulsiva. E o Felipe, ele sabe lidar mais, ele sabe atender melhor. Então, assim, a gente meio que se complementou nisso, sabe? Hein, Felipe, e isso você foi construindo com o tempo ou é natural teu, assim, esse domínio, essa calma pra lidar com gente? Na verdade, foi mais construído, assim. Quando eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, e eu vim pra cá pra estudar. E eu era muito tímido, muito envergonhado. E quando eu vim pra cá, virou a chave. Na minha cabeça, falei, uma cidade muito maior do que a minha, aqui ninguém me conhece. Então, eventualmente, eu posso conversar com as pessoas, talvez, se eu cometer alguma gafe, alguma coisa não acontecer, amanhã não vou ver ela, diferente da cidade que eu morava. Ali virou a chave. Então, eu comecei a conversar mais, a ser mais comunicativo. Isso ajuda muito, assim. Até porque
Em relação, quando a gente está no escritório, como ali é um pouquinho mais retraída nessa parte de atender, então o pessoal acaba entrando em contato comigo. E daí eu acabo tendo que resolver tudo isso, né? Então, meio que naturalmente essa função veio até mim. Por conta de, enfim, todas as circunstâncias de trabalho. Apesar de eu projetar também, hoje eu faço muito mais atendimento do que eu projeto. Que toma tanto tempo Exato, quanto, né? exato. São duas coisas, assim, que eu acho que são perfeitas, separadas. Porque aí a coisa flui, né? Uhum. Tem que ter, assim, uma peça para cada situação, né? Uhum. Tem que ter pessoas chaves para cada situação. Que bom que vocês conseguiram dividir assim. É claro que todo processo criativo a gente... Discute. A gente ainda senta junto, discute, daí a gente acaba separando, ali trabalha muito mais com interiores, eu trabalho um pouco mais com arquitetônico, e no final a gente reúne de novo, todos os projetos passam pelo crivo dos dois, assim, para depois ser apresentado para o cliente ou para ir para a obra, algo nesse sentido. Então ainda é feito esse processo. Independentemente de ali projetar mais ou menos, aí a gente ainda senta no começo e no final de cada projeto para conversar sobre. Que bom, que ótimo. Legal, eu queria entrar um pouco mais nesse universo de projeto mesmo. E tem um projeto muito recente que a gente viu aí nas redes sociais, mas a gente queria saber mais como que foi o processo, ou se vocês conseguissem contar um pouquinho desde o início, que é esse grande projeto lá no Rock in Rio, né? Assim, eu tenho muito orgulho, assim, eu acho que foi uma das experiências mais legais que nós tivemos em relação à arquitetura, porque é tudo muito diferente do que a gente está acostumado. Tudo muito rápido, tudo muito ágil, né? Então, inicialmente, a vida acabou levando nós em alguns contatos até o Rio de Janeiro, que a gente acabou fazendo o Saquei, que é um restaurante, né? O Norte Shopping, que é um shopping lá do Rio de Janeiro. Quando eles reformam, eles colocam o Taste Lab. O Taste Lab é como se fosse uma praça de alimentação de chefes já conhecidos. Então, a gente acabou fazendo o Saquei, que era do André Piontek, e ele tinha um sócio. A partir dali, a gente começou a fazer a casa do sócio. Em Niterói. Casa em Niterói, que vocês me contaram. Exato. Que vai ser magnífica. Ela é bem legal. Tá construindo já tá rolando. E eu lembro até, foi ano passado, então 2022, final de 2021, o pessoal assim, Felipe, talvez tenha a possibilidade de a gente colocar um bar dentro do Rock in Rio. Eu falei, sabe aquele negócio assim, não tava dando certo, mas também tinha possibilidade, a gente torcendo. Começo do ano passado, falei, não, Felipe, fechou, a gente vai colocar o bar. E daí a gente entra no processo de projeto, assim. Primeira coisa que é um pouco diferente, o Rock in Rio nos dá um manual gigantesco. Assim, porque é tudo muito padronizado. Tem que seguir tudo muito... Diz normas, chega a entrar ESG, chega a entrar todos esses cuidados. Assim, eles têm... primeiro, da parte de projetos, apresentação padrão, isso é base, e daí eles têm direcionamento da parte de infraestrutura, da parte de construção, porque é uma construção efêmera, eles têm que tirar depois, né? Da parte de cenografia, então você tem que seguir uma linha que eles que lá são muito ambientes, né? Então depende do ambiente que teu bar está localizado. Então tem a Vila Rock, tem a Vila... Como que era a nossa? Tinha o Street África, acho que então, favela. São vilas que são... Então ele já vem brifado já para uma temática, ou vocês chegaram a fazer uma criação para esse lado? Ele dá uma limitação de itens que você pode utilizar. Dentro dos itens que você utiliza, dependendo da área que você tá, você consegue dar uma trabalhada em relação ao projeto. E isso na fachada, propor né? uma linguagem. Isso em fachada. Na parte interna. Parte interna, daí você faz como... É livre. É livre. Só que é muito diferente. Assim, eu tenho pelo menos eu, pessoalmente, eu tenho uma paixão muito grande por cozinhas profissionais. Sim. E ali é uma cozinha muito diferente do que a gente tem normalmente, né? É uma cozinha limite de espaço, né? E é uma cozinha para atender 100 mil pessoas dia, assim. Nossa. É muita gente trabalhando ao mesmo tempo, num espaço reduzido, então tem que tudo funcionar. É absurdo, né? Exato, assim. E que nem ele falou, é uma coisa muito rápida. Então a gente fez todo o projeto, aprovação via Rock in Rio, via órgãos lá do Rio de Janeiro, tivemos todas as liberações. E começou a construção. A gente foi para lá 10 dias antes.
E constrói de quê? Container. 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 Ah. E vocês já podiam divulgar já, quando vocês... Já, mas a gente foi segurando. A gente segurou até a gente ir lá pra primeira vez, que foi 10 dias Fizeram um antes. planejamento. Porque, Exatamente. né, tem um projeto lá também, é um super case, né? Exato. Você fica ali, ai meu Deus, eu quero compartilhar Eu quero logo contar com pra os todo meus mundo. clientes, né, pra Exato. todo mundo. E assim, a empresa, eles têm uma empresa geral que já atende Rock in Rio há muitos anos, que distribui esses containers para as pessoas que locam. Ah, sim. Então eles estão instalados dentro do Rock in Rio. Dentro do parquinho. Tanto que a gente tava lá o dia na obra e falou, mano, vamos trocar esse estoque para outro lado. Daí a gente falou, putz, trocar o estoque essas horas assim. Assim, foi questão de 10 minutos. O cara veio com a empilhadeira, virou, tá, e foi embora. Olha É isso. só. Então é muito rápido. Muito rápido. Só que também é uma coisa extremamente fiscalizada. Assim, a gente em todos os dias do evento tem vigilância sanitária, segurança do trabalho, assim, e tudo que não está conforme projeto, tudo que está fora do que foi aprovado é multa. É porque tem essa questão Muita hoje da sustentabilidade, não é só preservar a natureza, sustentabilidade da saúde no ambiente de trabalho, né? Uhum. Então é por isso que os órgãos hoje estão bem fiscalizadores. Exato, então é todo dia passando e, claro, não é uma coisa marcada, eles ficam rodando o evento, então, e é tudo, até eu tirei foto assim, tudo tem selo, então, parte da cozinha lá, tudo selado, parte elétrica selada, E então, também há uma preocupação, assim, porque tanto a nível de projeto quanto a nível de comunicação, ali viraliza muito rápido. Então, qualquer erro, qualquer coisa fora de uma norma, isso vira notícia, né? Exato. Depõe contra o trabalho de todo mundo. Eu acredito que vocês devem ter ficado muito tensos e também, é o nome, né? Fazendo, é o nome do né? evento que é levado, né? E eles levam isso muito a sério. Então, até por isso, essa rigidez de processos, né, que a gente teve. E vocês ficaram lá durante toda a execução do projeto? Não, a gente foi trabalhando à distância, né? Reuniões É semanais. que a obra, na verdade, durou 10 dias. 10 dias já Ah, foi sim, de A obra. partir do momento que Exato. colocaram o container, foi 10 dias, assim, certinho. Então, foi uma obra muito rápida. Então, a gente foi quando foi colocado os containers, né? Que daí pra Era 10 E dias. localizar quanto tempo começa a tudo. montar um projeto como esse, dentro do Rock in Rio? Quanto tempo antes do evento começar? A gente começou, o quê? Uns 9 meses antes? 9 A gente meses começou antes. começo do ano. E o Rock in Rio era em setembro. Uhum. E daí, a gente foi no dia que colocaram os containers e depois daí no dia da Do evento pré-inauguração, né? teste. Do Do evento evento teste. E daí, a partir do evento teste, daí a gente ficou até todos os dias ali até o final. E Exato. quantos Pra aproveitar um espaços pouquinho eram também. lá, ao todo? O... De quantos containers? Quantos restaurantes? É que eles são meio divididos por Setores. setores, exatamente. As Então, praças, né? então, por exemplo, o nosso tinha basicamente o nosso só naquela região. No palco. Que era perto do palco eletrônico entre o... Tinha o nosso e o Bob's, né? o nosso e o Bob's na frente, assim. O nosso tinha... Agora lembrar, 2, 4, 6, acho que 9. Containers. 8 mais o estoque refrigerado. Nossa Era 9. Senhora. Era 9. Muita coisa. de frente E abastecimento era 2, diário. Né? Diário, a gente tinha atrás, por exemplo, as bebidas são padronizadas, né? Aham. A comida, o nosso bar lá vendia sanduíches e lanches, e a bebida é padronizada no evento. Então, o nosso chopp era um barril estacionário atrás, tinha 2 barris estacionários de 10 mil litros cada um, Nossa. que daí para não ser reabastecido diariamente, a cada 2 dias eles reabasteciam. E são 100 mil pessoas por dia, né? Dia ali, né? Mais ou menos, né? Bastante gente, assim, Muita pra gente. atender. E até a gente achou, assim, teve dias que choveu bastante. Mas, bom, o pessoal vai lá pra curtir, né? Vai, então, vai. se tá chovendo, se não tá Inclusive, minha irmã, chovendo... meus sobrinhos, no dia do Coldplay, né? Choveu Mas, demais, nossa né? Eles senhora. estavam lá. E daí a gente tinha uma rotina de trabalho, né? Então, a gente saía para ir ao Rock in Rio a gente chegava lá umas 2 da tarde. A gente tinha um processo de bater a cozinha, por exemplo, se estava igual ao projeto, justamente para aquela questão de fiscalização. Então, na correria, às vezes o pessoal muda uma bancada de lugar, Sim. né? Então, tinha esse processo de dar uma conferida. E posterior a isso, daí a gente acabava ficando no evento. Logicamente, a gente com credencial é um pouco diferente, então a nossa entrada é diferente, não pegava fila. A gente tinha acessos diferentes porque a gente tinha a nossa credencial como staff.
Então, a gente tinha um pouquinho de acesso liberado. Então, depois disso, a gente aproveitava o evento mesmo, Eu assim. até acompanhei os looks da Dona Lia. Você Tem que preparou aproveitar, cada né? look, hein? Não, pra eu levei lá? uma mala só para os looks Só no Rock in Rio. Tanto Não, que eu ainda você falei, tava, eu levei eu uma falei- malinha de mão. Eu falei, eu vou levar essa mala comigo, não vou ela despachar ela, porque eu falei, Pra se não me correr perde o essa risco, mala, né? eu não tenho Nossa. Meu, era um mais lindo que o outro, Lia. Você criou assim, você pensou em cada um para cada dia? Sim, eu já levei tudo separadinho, né? Porque eram... Quantos dias foram? Eu 9? vou falar, eu pensei, ela vai dar um show lá. Ela não vai só assistir o Rock in Rio, ela vai se Não, eu apresentar. fui, eu aproveitei também para usar uns lookinhos e tudo mais. A gente gosta bastante dessa área também, tipo, de moda e arquitetura. Eu acho que as duas têm muito a ver, Andam né? muito juntos. Então, até eu peguei os looks junto com a Cíntia Fontanella, ela me ajudou a arrumar os looks e tudo mais, e daí eu levei já tudo separadinho. Que na verdade isso comunica, né? Claro. Mostra quem você é. Se você já é criativa no seu look, Né? você já consegue mostrar para o cliente Exatamente, que ele acaba se aproximando Aham. até por isso, né, Lia? Sim, não, Que eu bacana. aproveitei. Foram dias bem gostosos de acompanhar o trabalho de vocês. Eu acompanhei um por um dos stories, Ai, viu? que legal. muito Vamos legal. ver se ano que vem a gente tá lá de novo. Esse ano a gente quase foi pro The Town. Ah, é verdade. Que, É, que o é, The que é do Town mesmo é grupo, total. né? Então É. agora estão fazendo. É o primeiro ano que teve The Town, quase foi, acabou não, Que daí o não Detal é em São acontecendo. Paulo, daí vai ser um ano no Rio, um ano em São, São Paulo. né? Mas ano que vem. Tô esperando aquela mensagem no final do ano de novo, assim, Felipe. Vamos Acho que fazer ano que vem fazer vamos de de novo. novo. Olha, Ah, se com não certeza. vai dar Repetir a certo, dose. sim. Deu tudo certo. Deu Deu tudo certo. Deu. Chega a assinar uma RT? Uma Sim. Tem que assinar uma Tem, RT. a gente acaba assinando RT de projeto arquitetônico, Uhum. de cenografia, Olha só. de layout de cozinha Tem que especificar tudo. E de que execução. tipo de material e e tudo. de execução. E daí o pessoal da engenharia fez daí de hidrossanitário, Uhum. tem que o pessoal também tem que fazer RT, a parte de engenharia de proteção contra vendaval, um monte de Olha coisa, assim, só. tem bastante coisa que... Muita responsabilidade. Uhum. Parabéns. Você é bom, obrigado. Que bacana, Obrigado. nossa. Obrigado. E além falando de arquitetura comercial, a gente pode dar alguns exemplos aqui também de projetos, né, que a gente tem. Tem a Luídia também, que, né, ficou lindíssima. Tem do lado ali. Fundo Fosso. Fundo O fundo do fosso. É. Ficou Que incrível, charme, hein? né? O fundo fosse é muito legal, porque quando a gente foi ver o imóvel, era um barracão, assim, tipo, um barracão sem nada, tipo... É uma oficina mecânica, né? Era É. só... Ah, é uma O fosso, oficina. o fosso Era da fosso de inspeção. Entendi. É, fosso de E inspeção. vocês Adega. aproveitaram aquilo, né? Não poderia Uhum. simplesmente, vamos Fechar, né? fechar isso aqui. Não, mas vocês aproveitaram Tiraram isso partido do Isso. fosso. como Aham. linguagem e E daí experiência, a né? gente acabou fazendo a adega no fosso pra realmente ser o centro do E, bar ali, e todo né? mundo vai e tira foto lá, e eu acho Hein, assim. Lia, e me diz uma coisa, quando chegou isso, já chegou do cliente? Ou vocês olharam Uhum. e... Isso foi muito legal, porque foi tipo uma conversa assim de vários dias assim de alinhamentos legais. Então assim, a cliente tinha muita ideia legal, ela aceitava nossas ideias também. A gente ia conversando, e se a gente fizer aqui, tanto que tipo assim, era muito uma conversa superficial. E se a gente fizer uma adega ou se a gente fizer não sei, eu não lembro o que eram as outras opções, mas a gente cogitava algumas opções para o fosso, por exemplo. E daí a gente ia conversando e tudo mais, e ela abraçou bastante as nossas ideias, assim, né? E é legal a história do fundo do fosso, que daí tanto nessa primeira visita que a gente foi, tinha um papel escrito, assim, da oficina antiga, proibido pular o fosso. Que provavelmente era um aviso da segurança. oficina, né? E daí a gente olhou aquela placa, tava eu, o Felipe e a cliente, e a gente falou... Legal esse nome, né? Proibido pular o fosso. Daí ficou nisso, até que virou o fundo do fosso. Tanto que hoje a gente colocou um neon lá no meio, proibido pular o fosso. Ah, que legal. E daí é muito assim, essas histórias que a gente gosta de contar na área comercial, né? E esse projeto veio depois ou enquanto o Rock in Rio? Veio depois. Depois. Veio depois. Esse projeto foi... Esse projeto realmente foi uma construção, assim. Ele foi 1 ano de projeto. Porque a gente tinha inicialmente só o barracão. E daí a gente tinha toda a parte também de cozinha que a gente tinha que projetar. E depois, no meio do processo, surgiu a Luídia. Tanto que hoje o pátio é da Luídia, que tem aos fundos. Mas eles se É a comunicam. mesma proprietária. É. É a Isso. mesma, né? Eles se Pessoal comunicam. ali. Então, eventualmente, se você quiser abrir a porta do bar E deixar uma coisa e só. deixar uma coisa só, você consegue. Pra um consumir no outro. Exato. Ah, que bacana. Então você tem. Então foi um processo, realmente foi um processo, assim. E foi uma evolução.
cada apresentação a gente ia trabalhando um pouco mais a estética até a gente chegar nesse final. Porque realmente, a ideia, quando surgiu, a gente foi contratado, foi assim, vai ser um bar. Era um bar. Um bar. Não tinha... Noção do que é. E o que eu falo pra ali, assim, eu acho que nessa parte comercial, principalmente quando a gente fala de restaurantes, bar, tem que ter atmosfera. Sim. É a atmosfera que a gente tem que ter. Então, é isso que a gente precisava levar, assim. Então, essa construção foi bastante importante para que a gente chegasse no resultado de ter a atmosfera de bar. E ao mesmo tempo a gente também não queria mudar muito a estética do barracão. Então a gente manteve algumas coisas além do fosso, né? Por exemplo, a pintura em meia parede azul era já da oficina. A gente só reformou ela, ajustou, pintou de novo. Então a gente quis trazer algumas coisas do próprio barracão. Até para respeitar o espaço que foi E aquilo, ela né? até tem no... Acho que até no cardápio tem uma foto antiga, assim. É um barracão muito antigo. Então, assim, era de uma família tradicional e tudo mais. Então, assim... E a um gente não ponto da queria- cidade muito bem a gente não queria que frequentado, né? perdesse totalmente essa Nossa, essência. tá cada vez mais presente. E isso você honrar quem veio antes ali, né? Quem tem, porque tem muita história nos lugares, né? A gente ainda tem uma cidade jovem, né? Mas as pessoas quererem preservar e respeitar o que veio antes ali é muito bonito. É isso, legal, né? assim. E aquele partido que foi tirado lá? Como que foi Das feito? portas? Das janela, porta? Aquilo lá, assim, foi uma surpresa pra gente até, porque quando foi instalado, aquilo ficou uma loucura, assim. Tinha dias que era, assim, 3, 4 ensaios fora, agendamento pra tirar ensaio fotográfico dentro. Tanto que quando a gente tava tirando as nossas fotos com a Cirlei, tinha 2 ensaios fotográficos na porta, assim. E a gente Olha recebia só. muito feedback, assim. Por exemplo, um que eu achei muito sensacional, assim. Claro, acho que as pessoas vão ter que ter, às vezes, referência. Entrou uma pessoa em contato com a gente e falou assim, quando a gente passou na frente, a minha filha, a criança, começou a gritar. E daí ela não tava entendendo o que tava acontecendo. Daí ela falou que a menina achou que era a Monstros S.A. Olha só. Por causa das portas. Das portas. Exato. Então, foi uma surpresa grande, assim. Foi Aham. muito legal. E, claro, né, até outro dia eu tava conversando com... A gente gravou outro podcast lá na FAG, que... como as pessoas estão carentes de elementos que você consiga Conectar. interagir. Trabalhar o emocional. Exatamente, assim. Então, Experiência. foi muito legal, assim. O Vanderlei, que foi o pessoal da RetroArt, que foi quem instalou as portas pra gente. E ele também vende as portas. Também comprou a ideia, assim. A gente chegava... E são todas que também têm história, né? Exato. São todas portas usadas. A gente enfim. chegou lá no estabelecimento dele e a gente foi com um canetão marcando cada porta que a gente queria. Que queria A que minha ele levasse. maior curiosidade era essa. Como que Isso. vocês A gente garimparam selecionou. A gente foi tantas selecionando. portas legais, assim, né? Bonitas. Não, e lá tem muito, assim. Daí, lógico, cada hora ele trazia mais. Ele falava, e essa? Daí a gente, não, acho que essa não, e tal. Mas a gente ia marcando todas as legal. portas e daí ele levou e instalou. Daí a gente paginou no chão elas. E é E engraçado daí foi porque instalando. primeiro a gente ia Claro. colocar só na parte da frente. A gente instalou da parte da frente e tudo mais. E na parede lateral a gente queria manter a naturalidade do azulejo. Porque tem um azulejo lá que era muito bonito, muito antigo. Só que ele estava muito tempo com tinta. Então a gente tentou fazer uma lavagem, tentou tirar a tinta e não saía por nada. Daí não teria graça, né? A gente queria o revestimento natural, que era uma cerâmica, né? 20 por 20, assim. E daí deu a ideia de a gente, então vamos estender as portas para lateral também. E foi onde mais se destacou, porque acaba que na Sim, frente porque tem ali o você todo, chega a parar né? no semáforo, né? Você olha pro lado e tá... E daí é um paredão, Um paredão de grandão, portas. né? Então, Exato. assim, preencheu bem. Acabou que essa questão de obra, que às vezes a gente tem que alterar uma coisa ou outra, Foi foi positivo. positivo. E tem 2 portas lá que, quando a gente estava fazendo a seleção das portas, chegaram as portas da catedral, que foram trocadas. Ai, E eu falei, Vanderlei, eu quero essas portas. Com Falou, não, certeza. essa aqui não, porque é mais caro, porque não tá junto no pacote, porque são portas muito pesadas. Não interessa. Eu E quero daí a essas gente portas. foi, e a gente conseguiu 2 pra colocar no Meu pacote. Deus. Então tem 2 Que lá legal. que são da muito catedral. históricas. Aham. E elas estão bem embaixo. A gente deixou elas bem no centro, embaixo, porque realmente tá as duas lá. Destaque. Devia colocar até uma placa Aham. Elas são bem... contando. Eu não sabia, não iria conseguir identificar se eu passasse E lá. vocês falaram bastante de estética, linguagem.
Queria agora ir para a arquitetura residencial, mas a pergunta é, como que vocês definem hoje a linguagem de projeto de vocês? Porque, né, a arquitetura efêmera para comercial, né, e aí a gente vem para o residencial, muda um pouco. Mas que vocês comentassem um pouco de identidade ou materiais que vocês gostam. A gente tem uma... Eu sempre falo assim, é muito diferente quem olha nosso trabalho comercial e quem olha nosso trabalho residencial. O comercial... a gente acaba trabalhando de uma maneira que a gente acaba se envolvendo com a marca do cliente. Então, é uma outra forma de pensar. No projeto comercial, tem que ter aquele punch, a pessoa tem que impressionar, você tem que contar uma história para a pessoa que você está vendendo, que você está comercializando, enfim. Então, a gente acaba trabalhando muito com a marca, remetendo a relação à marca. Logicamente que a gente tem esse lado um pouco de trazer o inusitado, referência das portas, ou trazer o diferente. Quando você trabalha no comercial, é mais fácil você trazer isso. E quando a gente parte para o residencial, eu sempre falo que o nosso residencial talvez é uma arquitetura mais tranquila. Porque a gente tem uma... porque a gente tem uma visão de casa, que a casa é o refúgio. Você vai lá justamente para você descansar do seu dia, fugir um pouco dessa rotina maluca que a gente tem. Então, quando a gente projeta uma casa, é uma visão um pouco mais tranquila. Então, são duas... são muito separado, assim, quando a gente trabalha cada linha de projeto. Mas não deixa de imprimir algo de muito diferente. Lógico, porque eu tive aquela oportunidade de desenvolver com vocês aquele projeto da casa, que era todo em placas de concreto. Que, aliás, eu não executei, né? Acabei não executando os móveis lá, mas conta um pouquinho daquilo, porque foi muito diferente para mim também. Foi muito diferente. Assim, a gente tenta... Logicamente, a gente sempre está alinhado também em relação ao que as tecnologias nos permitem para ser benéfico, né? Então, quando chega também propostas diferentes em relação às placas de concreto, uma vez a gente fez uma casa que ela era inteira em concreto. Inteira. Essa aí, que parecia os parafusos. Exato, inteiro. Assim, era laje, era piso, era bancada da cozinha, inteira em concreto. Muito diferente. Então isso é legal que às vezes as pessoas acabam também vendo o nosso comercial e... Querendo ele na casa. Exatamente. Mas mesmo quando a gente trabalha com esses materiais diferentes, a gente tem uma linguagem um pouco mais... Suave, mais pura, assim. Claro, porque o comercial você vai estar passando por ali. O residencial você tá ali permanece, presente. né? E a gente gosta bastante de trazer esses materiais naturais, porque que nem a gente fala. Eu acho que o que é natural nunca vai sair de moda, sempre vai ser atemporal. Então, você olha as casas antigas de madeira, de pedra, de concreto, sempre vão estar atuais, né? Então, e até fazendo um merchan, por isso também que a gente gosta muito da Porto Belo, porque eu acho que as peças aqui são muito atemporais, né? E a gente gosta muito de trabalhar esse material que... A reprodução é muito justa, Isso, né? de trazer realmente o que é natural, né? Que não vai... sensação, né? Consegue trazer a atmosfera, né? Também. Isso, Mesmo preencher, porque né? Vem do solo, né? Isso, Vem da terra, né? Exato. Não, eu acho que a gente gosta muito, assim, de trazer esses elementos, porque fica, tipo, uma casa temporal, fica uma casa por muitos anos, né? A gente não gosta de encher muito de informação, a gente tem uma linha mais reta, mais pura, então a gente trabalha bastante esses materiais mais naturais. Quando a gente trabalha... Eu brinco no escritório que eu não gosto muito de fazer beiral sobre beiral. Então, quando a gente olha as nossas casas, claro, elas têm volumetria, mas são volumetrias um pouco mais puras, mais retilíneas. Logicamente, isso, ela ser de formas mais simples não quer dizer que ela não seja elegante ou algo nesse sentido. Inclusive, pelo contrário, eu até acho que quando você trabalha a simplicidade, você acaba chegando no nível de elegância Total, até maior, né? Você falou agora, eu tive... Semana passada eu estava em Israel e nós tivemos um tour no hotel lá em Tel Aviv com um arquiteto que levou 25 anos fazendo um projeto que foi construído o hotel em cima das ruínas lá, ruínas milenares. E ele falou justamente disso, porque ele precisava inserir um prédio para conversar com o restante, né, que não roubasse a cena. E que fazer o simples, às vezes, é muito mais difícil do que fazer o detalhado, porque você não pode errar. Você tem que ser muito sutil em tudo quando você vai projetar o simples, né? E ele tem que ser muito sofisticado. Exato, assim, porque, logicamente, quando você tem muita informação, aquilo enche o olho. Então, quando você trabalha o simples, você tem que ser certeiro para que aquilo esteja proporcional, para que a tua visão acabe englobando, para que você se sinta acolhido, que você se sinta
bem dentro do espaço. Então, a gente tem essa linha, esse pensamento, e a gente acaba compartilhando isso, de justamente a gente trabalhar menos elementos, mas de uma forma mais pontual, uma forma que seja pensada para isso, e que a pessoa consiga também ter a mesma visão que a gente tem. Então, não adianta a gente chegar numa coisa extremamente conceitual para a gente se o nosso cliente não entende isso. Então, a gente acaba trabalhando todo esse conceito que para o cliente ver valor nisso também. Né? Então, essa é a ideia. Valor. Exato. Lia, e você que é a cabeça criativa, como que acontece esse processo criativo? Assim, É pra muito você? engraçado essa pergunta, porque até esse dia a gente tava conversando com a menina que trabalha com a gente e ela perguntou, como que você faz e tal, quem que você gosta de seguir de referência? E é difícil porque eu não sei explicar como vem. Eu acho que como a gente tá sempre cercado nesse mundo, então a gente nosso Instagram é basicamente arquitetura. Quando a gente viaja, a gente vê muita coisa, a gente assiste bastante programas que são de arquitetura, e eu acho que tudo isso tá meio que no subconsciente. Então, assim, quando eu vou sentar projetar, flui mais fácil, sabe? Então, até o Felipe fala, eu não sei explicar da onde vem a criatividade, eu acho que é por causa disso. Acho que a gente vê muita coisa todo dia que acaba sendo algo natural, assim. Eu sento pra projetar A e tal da flui. intuição, né? Como nós falamos Da ontem, intuição. né? Mas às vezes Porque- dá uns bloqueios criativos. Eu falo, eu não né? tô criativa, meu Deus do céu. Será que minha Eu acho que criatividade quem é tá acabando? criativo tem um pouco disso, né? Que são Uma inputs, cobrança, né? né? Então, Na deixa de verdade, ser- até um compromisso com quem te contratou, né? Porque eu acho que o Exato. branco, ele vem justamente quando você tá buscando algo muito inovador, né? Pra uma Aham. situação. Porque se fosse só repetir o que já foi feito, seria fácil, né? Exato. Então, isso é realmente um processo criativo, né? Porque eu acho Né? que acaba pintando pra todo mundo. Esse... Mas até você comentou que a gente acaba estando cercado, né? E a gente acaba vendo muito arquitetura em outros pontos também, que nem a gente comentou, na moda, da gastronomia. Você começar a entender como é construído uma peça de roupa, isso é muito arquitetura. Assim, a arquitetura e a moda são muito próximas em construção, em mix de estampas, em textura. A gastronomia é a mesma coisa. Então, a gente está envolvido. A preocupação com isso. ambiental também, cada vez mais a moda agora, Exato. né? Mais marcas, né? Estão com essa... E a gente gosta muito também de visitar as feiras, mas cada ano a gente tenta ir numa feira diferente da Casa Cor. Então, num estado Não diferente. só em São pra Paulo, gente por conhecer, exemplo. pra gente conhecer a arquitetura dos outros e lugares. cultura local Isso, também, porque né? assim, é muito diferente. Elas são por muito exemplo, diferentes, né? você vai na Casa Cor Brasília, que a gente foi, por exemplo. É uma arquitetura muito diferente de São Cosmopolita, Paulo, por exemplo. mas- Então, a gente gosta de conhecer essas feiras de outros estados, tanto que o próximo que eu quero ir é para Casa Cor Goiás, que eu falo pro Felipe, que eu acho Nossa, que deve ser maravilhosa. maravilhosa, que é muito natural, é muito... Colorida, deve ser, assim, né? a energia deles deve ser muito legal. Então, a gente gosta de ver E tem uma essas vibe bem arquiteturas. natural, assim, que vocês gostam muito, né? Eu vi. Já. Porque a gente gosta, lógico, bastante da Casa Cor São Paulo, só que acaba sendo uma arquitetura mais próxima do que a gente tem. E a próxima. gente Porque gosta de ver também as são outras. as referências, né, dos maiores arquitetos do Brasil isso. e que acaba aparecendo no Instagram da gente, né? E não perde pra São Paulo, né? Não, eu acho que é muito legal conhecer esse tipo de arquitetura dos outros lugares, né? E dos outros lugares, eu digo no nosso Brasil mesmo, né? Não necessariamente de outros E até pela países. questão, claro, o intuito que a gente faz a viagem é a Casa Cor, mas você acaba se inserindo no local que você está visitando, né? Então, acho que quando a gente começou esse processo, eu nunca tinha ido para Brasília. Falei, a primeira vai ser Brasília. Falei, eu preciso para Brasília que eu quero conhecer. Então, lógico, a gente vai na Casa Cor, mas a gente acaba aproveitando Tá lá, né? tudo A pessoa lá, que é exato. mais famosa no mundo do que no Brasil, né? Tá tudo dele lá, né? Do Oscar Niemeyer, Exato, né? lindo. exato. E é espetacular, né? Tá um pouco poluído, porque as pessoas... O humano foi lá e deu uma estragadinha, né? Aham. Mas... E a gente, então, claro, por estar no meio, assim, a gente acaba pesquisando muita coisa, né? Então, a gente viu que em cima do restaurante do Sesc, acho que era, tinha uma capelinha do Oscar que quase ninguém visita. Falou, pô, é lá. Então, a gente vai caçando isso justamente pra ir conhecendo. Vocês costumam dar uma estudada no lugar onde Muito. vocês vão viajar antes de ir? Muito, Nem muito, dá uma muito, procuradinha, assim, no que vê, mas... A gente gosta de bater perna.
Quando a gente sai. Vocês fizeram aquela viagem maravilhosa lá pro Jalapão, que Ai, delícia, né? muito bom. Aí o contato com a natureza, né? Botar o pé no chão. É. Lá é roots. Lá É, roots. e Aí é é desse bem. jeito que vocês desopilam? Assim, a gente tem uma rotina muito louca, assim. Então, quando a gente tem a possibilidade de estar em contato com a natureza ou algo nesse Desacelerar, sentido, a gente isso. faz. Logicamente que eu não sei, a gente conversa muito disso também, mas, por exemplo, eu sempre gosto de, quando eu vou viajar, que tem a parte histórica. Eu gosto muito dessa questão de histórica, de cultura. E o Jalapão foi uma surpresa, assim, porque realmente é um estado muito novo e pouco explorado. Então você vai lá, é natureza, construções muito simples, o foco principal deles é esse turismo mais natural. Então foi um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer em viagens. Que é bater perna, que é sair andando, que é se virar com GPS. Lá não funciona lá não funciona a então, internet. Mais natural. você Exato. desliga total. Então, Até o nosso roteiro fica mais orgânico. né? Exato. Quem sabe tem mais tempo até pra olhar pro lado, né? É. Porque, né, às vezes a gente tá preso ali na tecnologia e acaba E deixando... lá é lindo demais. Então, assim, pela estética, você acha que você traz isso pra arquitetura também, né? Acho que todo arquiteto gosta de... Né, são as maravilhas do mundo, e né? mesmo que é muito novo, o estado tem... O lugar tem milhões de anos. né? Sim. Então... Não, eu falo pra você, se você for pensar que você vai entrar num buraco de água que tem 40 metros de profundidade, você não vai afundar, já é um negócio muito louco, assim. Então, o primeiro você entra com medo, assim. Depois vai embora, que você pula, você joga pra cima. Então, é diferente. É muito diferente. E são coisas que a gente tem aqui no Brasil, né? Quando a gente foi pra lá, tava um protesto gigantesco, porque... questão de queriam privatizar o parque, algo nesse sentido. Eu não sei como que acabou ficando isso. Mas para a cultura local é muito importante essa fonte de renda ali. Porque realmente tem pessoas que eram extremamente simples e começaram a ganhar um pouco mais de dinheiro explorando o turismo. fervedouro que tá na propriedade. Logicamente, é extremamente... E é mais do que um? São vários? São vários. É mesmo? A A gente vê as fotos, pensa que é sempre o mesmo, Não, são né? vários. Olha que legal. Só que também, pelo menos os órgãos ambientais, até quando a gente Bem foi, fiscalizados. muito assim, você tem tempo de permanência, número de pessoas, é uma coisa controlada, assim. Não pode som, não pode alimentos. Bastante coisa assim, mas né? acaba... Mas isso é importante, né? É. É como você ir pra Bonito e eles não deixarem você bater as pernas lá. Você só tem que flutuar, porque não pode revolver a terra e tal. Então, eu acho importante, porque daí dá pra muita gente passar por muito tempo lá e o lugar tá Exato, permanecer né? igual. Então, né? e acho que até por isso, essa questão das privatizações, porque é uma fonte de renda que o pessoal necessita muito lá, né? E que não vai crescer, acaba sendo divulgado, realmente é uma coisa que até então não era tão explorada e explodiu. Justamente agora, redes sociais, viralização, você olha, o negócio é muito bonito, Sim. as pessoas acabam querendo ir lá. E querendo ou não, ainda é um local muito barato para você viajar dentro do Brasil. Então é uma coisa que com certeza daqui a uns anos vai... E é tudo muito Tem que tranquilo. aproveitar Então, enquanto não. E nem se você quiser, assim, ficar num hotel de luxo, não tem Não essa tem. possibilidade, porque não tem, é O tudo negócio é muito... botar um camper em cima de uma 4x4 e partir. A gente, claro, você vai conhecendo pessoas, né? A gente conheceu um grupo de casais que eles saíram do Espírito Santo, foram até lá em cima no norte e estavam voltando pro Espírito Santo, pararam ali no Jalapão. Mas logicamente, eu falei, é uma coisa que você tem que ter consciência, porque não é qualquer carro que passa lá, você não consegue sinais de internet fora de pousadas, então você tem que conhecer o caminho, ter uma certa infraestrutura. Mas para quem gosta dessa parte de Minha dirigir... Devem adorar. Que bacana. E como é que tá as programações da vida pessoal? Daqui uns dias teremos uma novidade vindo aí. Estamos grávidos. Estamos ainda... Eu falei, eu vou jogar. Você já sabia, né? Eu já, mas Não, eu falei, eu vou Ela tá jogar sabendo se de eles alguma coisa, quiserem eu fiquei falar. quieto, talvez. Se eles quiserem falar, Não, eles gente, falam. e daí ontem eu morrendo de medo, eu falei, meu Deus, isso é como... Porque eu tô passando muito mal, né, nesses primeiros meses.
Aí eu falei, se eu começo a passar mal no meio do podcast, eu vou ter que sair correndo. Aí hoje eu acordei meio ruizinha, daí eu falei, ai, E meu vai Deus, ficar e gravado. agora? Eu não sei se eles vão querer falar, mas eu vou jogar um verde. Vai que eles falam, né, ainda- gente? Que lindo, que parabéns pra Isso. vocês. Ainda nossa. é A vida vai dar uma novidade. virada de chave agora. Ah, eu Vai imagino ser até... a outra virada, viu, Felipe? A gente tá começando a se programar, né, até na nossa rotina, né? Aham. Naquela rotina louca que nós tínhamos, é uma coisa que a gente vai ter que adaptar. Buscar Mas- o equilíbrio entre Né? as duas Gente, coisas, mas né? o seguinte, viu? Filho não tem mistério. Você tem que dar amor e adaptar ele pra tua rotina. Eu, quando ganhei meu segundo filho, com uma semana as pessoas iam me visitar em casa. E eu não estava em casa, estava no meu trabalho. Eu levava ele no cestinho, ele estava lá comigo. Uhum. As pessoas iam no meu trabalho me visitar o bebê que tinha acabado de nascer. Então, é muito de como você vai É. encarar, porque não tem. Tomara que seja leve e seja doce. Uhum. Porque criança é a maior dádiva Ah, Nossa, eu tô que Deus dá. muito ansioso. Daqui uns dias tem um mascotinho correndo no escritório. Tem. Nós viajamos, né, para a fábrica da Porto Belo no passado, acho que foi em julho. Foi em julho, logo depois da aham. Expo, né, o ano passado. E aí eu perguntei, e aí, Lia, quando que vem a neném? Você falou, não sei se eu ainda tô pronta, tô me preparando, né? Tô me preparando. E olha só, Foi. um ano depois certinho, ó, bem certinho. Certinho, que vamos, bacana. vamos divulgar daqui uns dias ainda. Eu vou mas- segurar o podcast de Ai, vocês tá até bom. vocês... É. até 2 vocês- semanas, 2 semanas. semaninhas. Precisamos de 2 semanas. Eu vou segurar, nós não vamos Segurar. soltar Ah. de vocês. Segredo, ó, segredo. Então, pra quem estiver assistindo agora, Ah. já foi revelado. Vou revelar. Segundo Já foi, dia da Expo provavelmente. Construindo, os Construindo. privilegiados aqui já sabem. Eles já né? sabiam, eles sabiam antes do tempo. Os pais já estão É. sabendo? Já. Ah, Mas assim, bom. só os Só os pais, pais. assim, que atualmente sabem até dar ali os primeiros meses, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo e... Parabéns, espera. gente. Bom, Que delícia. parabéns. Que Obrigadão. legal. Que Obrigadão. ano especial que vai ser. Eu desejo a vocês, assim, ainda mais sucesso. Que a gente tenha o prazer de acompanhar vocês numa evolução aí crescente, que é o que a gente tem visto. A gente adora, eu adoro olhar os projetos de vocês. O cuidado, o carinho, a delicadeza que vocês têm para colocar tudo e saber que vocês conseguem, assim, se dividir nas tarefas e fazer a coisa fluir. Parabéns mesmo. Ai, obrigada. E a gente fica super feliz também. Vocês são super parceiros nossos, vocês sabem. A gente tem uma admiração enorme pela Porto Belo, né, amor? E a gente tá muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês e esperamos que nossa parceria seja por anos. Por muitos anos. Assim como Porto Belo, 25 de Sim. Porto Belo Shopping, tem um presente pra 25 vocês. anos de que franquia, né? Então a Aham. gente está comemorando aqui. Esse aqui é um mimo para vocês, Bom. para a gente estar Obrigada. Obrigadão. Eu pela gosto. presença de vocês Gosto. aqui. Gosto, Nossa, né? muito obrigado. E Não. essa caneca exclusiva também é de vocês. Ah, show de bola. Isso fica na minha mesa aí, hein? Vamos até fazer um brinde aí. Aí, ó, você tava reclamando que não tinha caneca em casa grande pra tomar Olha café. aí, ó. E a gente tá se mudando, tá toda uma bagunça. Ele, por que eu não tenho uma caneca grande pra tomar café? Eu tenho que comprar. Aí, ó, agora Não tem. precisa mais. Porque, né, pra Tem. tomar café com leite, você tem que fazer cheião, né? Porque a segunda não tem o mesmo gosto. Não. Daí, não pode ser pouquinho, tem que ser bastante, né? Então, mas, pessoal, muito obrigado mesmo. A gente adora a Porto Belo. Eu gosto muito de todo o processo que envolve a Porto Belo, não só em relação ao produto final, mas de toda a parte criativa, da parte sustentável. E eu acho que é justamente esse link que é muito próximo que a gente acredita nos nossos projetos também, que faz a gente ter essa relação, assim. A gente adora as meninas, a Lu que atende a gente, então é como se fosse a nossa segunda casa. A Olha, gente fica que muito bom, feliz. que bom, a gente fica feliz. Lá é o espaço de vocês, não é nem pra nós, viu? É pra vocês. Que bom. Fico feliz com isso. E toda vez, eu falo assim, pessoal, até com as meninas que trabalham com a gente, né? Eu falo assim, ó, quando você passar no lugar, dá uma olhada na impressão.
Tá pixelado? Não é Porto Belo, não. Não, é da Porto Belo. Tava falando outro dia, alguém falou assim, de um concorrente, falou assim, porque tem um mármore bonito lá. Eu falei, ele é todo pintadinho, né? Daí ele falou, pior que é. Tu olha de perto, você vê a impressão Sim, que deu uma falhada, né? Teve a campanha É Porto Belo, lembra que a gente estava na Expo Construindo, e agora tem o Não é Porto Belo. Como fazer? Bem isso. Então tá, gente. Obrigado. Valeu. Gente, Tá? obrigada. Parabéns. Obrigadão.